11. David Livingstone foi um médico escocês, missionário cristão e pioneiro da Sociedade Missionária de Londres. Ele foi um explorador na África e um dos heróis britânicos mais populares no final da era vitoriana do século XIX. A fama de Livingstone como explorador e sua obsessão em descobrir as nascentes do rio Nilo foram fundadas na crença de que, se ele pudesse resolver esse antigo mistério, sua fama lhe daria influência para acabar com o comércio de escravos na África. Mas, como tudo isso aconteceu? Olá, eu sou a Ana. E eu, Antônio. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes, por trás das grandes explorações. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, deixe seu comentário e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Nesta segunda parte, vamos acompanhar como foi o retorno de David Livingstone à África. Então, vamos para a história. No primeiro episódio, vimos que Livingstone estava em Londres, tentando arrecadar fundos para sua próxima viagem de exploração à África do Sul. Em dezembro de 1857, ele havia planejado realizar outra expedição para explorar o rio Zambeze. A ideia seria realizar a expedição com ajudantes africanos. Entretanto, em janeiro de 1858, o Ministério das Relações Exteriores da Grã-Bretanha propôs que esta expedição fosse composta por oficiais do Reino Unido. Então, ele concordou em liderar a expedição ao rio Zambeze, com 6 oficiais especializados, recrutados às pressas no Reino Unido, mais os cientistas e naturalistas, John Kirk, Charles Miller e Richard Thornton. O navio M.A. Robert foi rapidamente construído em seções portáteis e carregado no navio Pérola, que os levou a caminho do Ceilão. Eles partiram em 10 de março, e em Freetown, recrutaram mais 12 marinheiros. Eles chegaram no rio Zambeze em 14 de maio. O plano era que ambos os navios os levassem rio acima. Em certa altura, eles não conseguiram mais subir o rio com os navios, devido a uma série de cataratas e corredeiras que Livingstone não havia explorado em suas viagens anteriores, conhecidas como Cahora Bassa. O Pérola descarregou seus suprimentos em uma ilha, cerca de 64 quilômetros rio acima. A partir de lá, o M.A. Robert teve que fazer repetidas viagens, avançando gradualmente e retornando para a base. Os exploradores não conseguiram fazer o progresso pretendido. Houve algumas divergências entre eles. O artista Thomas Baynes foi expulso da expedição e enviado de volta. Mais tarde, a expedição encontrou o Lago Nyassa e o explorou em um barco a remo. Em 1861, a Sociedade Missionária forneceu um novo navio de exploração, o Pioneer, que seria liderado pelo bispo Charles Mackenzie, e subiria o rio Shire para fundar uma nova missão. Livingstone levantou fundos para construir um navio a vapor, o Lady Nyassa, especialmente projetado para navegar no Lago Nyassa. Foi enviado em sessões, juntamente com um grupo de missionários, incluindo sua esposa, Mary Livingstone, que chegou em 1862. O Pioneer desceu para a costa para encontrá-los. Mas com a morte do bispo Charles Mackenzie, tiveram mais atrasos. Livingstone levou o Pioneer costa acima e explorou o rio Rovuma. O naturalista e cientista John Kirk escreveu: "Não posso chegar a outra conclusão, senão que o Dr. Livingstone está louco. É um líder muito inseguro." Quando o Pioneer voltou a Chupanga em dezembro de 1862, eles pagaram seus homens e contrataram substitutos. Em 10 de janeiro de 1863, eles partiram, rebocando Lady Nyassa, subindo o rio Shire, passando por cenas de devastação, causadas pelos caçadores de escravos, encontrando cadáveres flutuando às margens do rio. Eles alcançaram as cataratas de Chibiza e Murchison, em abril. Então, eles começaram a desmontar o Lady Nyassa e a construir uma passagem para levar suas seções, além das cataratas, enquanto as explorações continuavam. Em 1864, o governo do Reino Unido decidiu interromper as atividades de exploração e ordenou o fim da expedição. A expedição ao Zambeze foi divulgada como um fracasso.
em muitos jornais da época. Entretanto, John Kirk, Charles Meller e Richard Thornton, que foram cientistas nomeados para trabalhar sob o comando de Livingstone, contribuíram com grandes coleções de material botânico, geológico e etnográfico para instituições científicas do Reino Unido. Em janeiro de 1866, Livingstone voltou para a África, desta vez para Zanzibar. De lá, ele partiu em busca da nascente do rio Nilo. Previamente, os exploradores Richard Francis Barton, John Hanning Speke e Samuel Baker identificaram o Lago Albert, ou o Lago Vitória como a fonte, ou nascente do rio Nilo. O que estava parcialmente correto, pois hoje se sabe que o rio Nilo nasce no alto das montanhas de Burundi, a meio caminho entre o Lago Tanganica e o Lago Vitória. Mas naquela época, havia um debate sério sobre o assunto. Livingstone acreditava que a nascente do rio Nilo estava mais ao sul, e reuniu uma equipe para encontrá-la, composta por escravos libertos. Sobre a história do explorador Richard Francis Barton, assista este episódio em nosso canal para saber mais. Livingstone partiu da foz do rio Rovuma. Aos poucos, seus assistentes começaram a abandoná-lo. Os desertores retornaram a Zanzibar e falsamente informaram as autoridades que Livingstone havia morrido. Mais tarde, Livingstone chegou ao Lago Malawi, em 6 de agosto, quando a maioria de seus suprimentos havia sido roubada, incluindo todos os remédios. Livingstone viajou por pântanos na direção do Lago Tanganica, com sua saúde em declínio. Ele enviou uma mensagem para Zanzibar, solicitando que suprimentos fossem enviados para o Ujiji. Então, ele rumou para o oeste. Forçado por problemas de saúde, ele teve que viajar com traficantes de escravos. Ele chegou ao Lago Meru, em 8 de novembro de 1867, e continuou, viajando para o sul, para se tornar o primeiro europeu a ver o Lago Bandeulu. Ao encontrar o rio Lualaba, Livingstone teorizou que poderia ser a parte alta do rio Nilo, mas percebeu que de fato, ele desaguava no rio Congo, no Lago Upper Congo. O ano de 1869 começou com Livingstone, ficando extremamente doente enquanto estava na selva. Ele foi salvo por comerciantes árabes, que lhe deram remédios, e o levaram para um posto avançado. Em março de 1869, Livingstone sofreu de pneumonia, chegando ao Ujiji, com a esperança de encontrar seus suprimentos. Ele estava com cólera, e tinha úlceras tropicais nos pés, então, ele foi novamente forçado a depender de traficantes de escravos para levá-lo até Bambara, onde foi pego pela estação chuvosa. Em 15 de julho de 1871, Livingstone registrou em seu diário que cerca de 400 africanos haviam sido massacrados por traficantes de escravos árabes, no mercado de Niamey, às margens do rio Lualaba. O massacre deixou Livingstone horrorizado, deixando-o muito abalado para continuar sua missão de encontrar a nascente do Nilo. Após o fim da estação chuvosa, ele viajou 390 quilômetros de Niamey de volta ao Ujiji, que era um assentamento árabe, na margem leste do Lago Tanganica, muito doente na maior parte do caminho, chegando em 23 de outubro de 1871. Livingstone estava errado sobre a nascente do rio Nilo, mas realizou várias descobertas, como o Lago Ngami, o Lago Malawi e o Lago Bandeulu. Além das Cataratas Vitória, mencionadas no primeiro episódio. Graças às suas observações, o mapeamento de grandes regiões que antes estavam em branco nos mapas começaram a aparecer. Livingstone perdeu completamente o contato com o mundo exterior por 6 anos, ficando doente durante a maior parte dos últimos 4 anos de sua vida. Apenas uma de suas 44 cartas chegou a Zanzibar. Em 1869, o jornal New York Herald enviou o explorador e jornalista Henry Morton Stanley para tentar encontrá-lo. Depois de certo tempo, Henry Stanley, seguindo os passos de Livingstone, o encontrou em Ujiji, às margens do Lago Tanganica, em 10 de novembro de 1871. Quando Henry Stanley chegou em Ujiji, ele disse a famosa frase: Doutor Livingstone, eu presumo? Livingstone respondeu: Sim. E depois:
Sinto-me grato por estar aqui, para recebê-lo. Essas palavras famosas podem ter sido uma invenção, já que Henry Stanley, mais tarde, rasgou as páginas desse encontro em seu diário. Mesmo o relato de Livingstone sobre esse encontro não menciona essas palavras. No entanto, a frase aparece em um editorial do New York Herald, datado de 10 de agosto de 1872. As palavras são famosas por causa de seu humor, Livingstone sendo a única pessoa branca, entre os demais, junto com a tentativa desajeitada de Stanley de parecer digno na África, fazendo uma saudação formal que se esperaria ouvir em um clube londrino de classe alta. Apesar das insistências de Henry Stanley, Livingstone estava determinado a não deixar a África até que sua missão fosse concluída. Sua doença o deixou confuso, e ele teve dificuldades de julgamento no final de sua vida. Ele explorou Lualaba e, falhando em encontrar conexões com o Nilo, voltou ao lago Banguelu e seus pântanos para explorar possíveis rios que fluíam para o norte. Livingstone morreu em 1º de maio de 1873, aos 60 anos de idade, na aldeia do Chefe Chitambo, em Chipundu. As causas da morte foram malária e hemorragia interna. Liderados por seus leais assistentes, chamados Chuma e Suzy, a expedição organizou cerimônias fúnebres. Eles removeram seu coração e o enterraram sob uma árvore perto do local onde ele morreu. Esse local, agora conhecido como Livingstone Memorial, exibe sua data de morte, como 4 de maio. Essa inscrição foi esculpida no tronco da árvore por Chuma e Suzy. A expedição, agora liderada por Chuma e Suzy, levaram os restos mortais de Livingstone, junto com seu último diário, em uma viagem que durou 63 dias até a cidade costeira de Bagamoio, enviando seu corpo e o diário para Londres. Neste percurso, a caravana encontrou a expedição do explorador inglês Verney Lovett Cameron. Verney Cameron continuou sua marcha até o Gigi, chegando em fevereiro de 1874, onde enviou para a Inglaterra os demais pertences de Livingstone. Em Londres, o corpo de Livingstone foi velado na sede da Royal Geographical Society, antes de ser enterrado na abadia de Westminster. Livingstone ficou conhecido por suas viagens e explorações na África, mas também por ser um escritor talentoso, que escreveu sobre suas experiências. Apesar de ter sido esquecido por um tempo, Livingstone é hoje lembrado como um dos mais importantes exploradores e missionários da história da África. Assim, através das suas conquistas e com seus feitos, David Livingstone deixou seu nome gravado na história das grandes expedições. Obrigado por ouvir o Grandes Expedições. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, deixe seu comentário e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Até o próximo episódio, até mais!